Muito boa noite, com muito prazer que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje ao som dessa canção tão bonita que nos fala que todo guerreiro é também um pouco menino. A gente compreende isso a partir da experiência prática. Todos nós que queremos vencer na vida, que queremos de alguma maneira ter esse espírito guerreiro, de luta. É interessante, a Sagrada Escritura sempre nos ensina que para a gente poder chegar lá é preciso a gente ter espírito de guerreiro. Mas não no sentido de fazer guerra contra o outro, mas querer vencer a batalha nossa de cada dia. E são muitas as passagens que nos mostram Deus nessa experiência de fortalecer o povo para a luta, para aquilo que precisa ser a batalha conquistada, para aquilo que nós precisamos alcançar na vida. E é interessante que o poeta, ao escrever essa música, nos sugere que todo bom guerreiro é também um pouco menino. Talvez para a gente poder compreender o que Jesus fala, que para a gente entrar no reino dos céus, é preciso a gente ser como as crianças. Porque a criança é muito honesta, ela é muito espontânea, ela não fica escondendo os sentimentos que tem. E nisso consiste a sua força, não é verdade? Porque uma criança, ela é muito frágil. A vida, a infância é um momento de muita fragilidade. Ela não tem como se defender sozinha. Ela não tem como organizar a vida sozinha. Por isso ela precisa chorar. Ela precisa manifestar que está necessitando de ajuda. Porque se ela não manifesta, se ela não coloca para fora a necessidade da ajuda, ela vai morrer à míngua. Ela não vai receber a ajuda necessária. E nisso consiste uma força também. Ter a coragem de se mostrar frágil. Ter a coragem de dizer que há uma necessidade no coração. Interessante, minha gente, mas quantas vezes na vida a gente fracassa justamente porque a gente não sabe mostrar a fragilidade? Quantas vezes na vida nós perdemos pessoas importantes para nós justamente porque a gente não sabe ir lá mostrar a fragilidade, a gente não sabe pedir perdão, a gente não sabe dizer que errou. Isso de alguma maneira nos expõe frágeis, Quando você tem aquela necessidade de dizer, me desculpa, porque eu errei com você. Isso é ser guerreiro e isso é ser menino. Guerreiro porque você continua lutando por aquilo que é importante para você. Você vai lá para reconquistar o que você considera especial. Mas é também menino porque você vai munido dessa simplicidade de saber dizer, eu errei, eu preciso de você. Quando você tem coragem de demonstrar que há uma fragilidade em você e que essa fragilidade não é para lhe envergonhar, mas é para lhe colocar no caminho certo daquilo que você precisa alcançar. A vida em Deus, a experiência bonita da espiritualidade encarnada, dessa que nos ajuda a ser melhores no nosso dia a dia, nos ensina que nós precisamos reconciliar o tempo todo dentro de nós a força e a coragem do guerreiro, mas a simplicidade e a pequenez do menino. Para todo dia, todos os dias a gente vai precisar viver essas duas dimensões da vida, a força e a fragilidade, uma ajudando a outra. Porque se a gente dissocia essas duas realidades, se a gente quer ser só guerreiro, é possível que a gente vai sair machucando muita gente. Quando a gente é tomado de um espírito guerreiro sem ter também a alma do menino, a gente corre o risco de sair em campos de batalhas constantes, lutando, matando as pessoas que estão do nosso lado, machucando muita gente. Mas se a gente traz junto a alma do menino, nós vamos saber fazer essa luta ser mais terna. E aí nós vamos viver de maneira mais equilibrada, conquistando na vida, lutando pelos nossos objetivos, mas sem perder a sensibilidade que nos faz voltar, corrigir o que não deu certo, pedir perdão, recomeçar. Coisas que são próprias das crianças, Que às vezes a criança, sobretudo quando ela é bem educada, ela vive de maneira muito bonita essa simplicidade. Porque ela sabe o que é importante para ela. No contexto de um coração infantil, de uma criança, por exemplo, ela não se perde em muitas coisas. Ela sabe o que ela ama e ela chora por aquilo que ela ama. Ela grita por aquilo que ela ama. Ela grita cada vez que ela sente que está sendo ameaçada. São coisas da vida, são fases da vida, que claro, a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa predominância da infância sobre nós. Mas há tantos aspectos da infância que nós precisamos redescobrir depois de grandes. E uma delas é essa simplicidade.
que a música fala, que a gente precisa saber chorar, a gente precisa saber mostrar a fragilidade que existe em nós, porque quando a gente se veste de muita arrogância, a gente às vezes perde oportunidades preciosas por causa disso. Quantas vezes as pessoas vão embora da nossa vida justamente porque a gente não soube ser simples? A gente ficou arrogante demais, a gente se mostrou muito pronto, né? Achou que vestindo essa couraça de força, as pessoas vão te respeitar um pouco mais. Não, isso é bobagem. Muito mais que ser respeitado pelo outro, a gente precisa ser amado, ser acolhido de verdade. Essa autoridade que faz com que os outros tenham medo de nós, essa não ajuda muito na vida. Mas o que faz verdadeiramente diferença é o momento em que a gente consegue ter este equilíbrio bonito do outro nos conhece, o outro sabe o que a gente tem de forte, mas o outro sabe também o que a gente tem de frágil. E aí nós vamos buscando, fazendo essa luta, fazendo essa busca, para que a gente possa chegar a esse ponto, a esse lugar que é tão interessante e que é tão característico das pessoas que verdadeiramente souberam encaminhar essas duas forças e que verdadeiramente souberam se construir de um jeito certo.